Fala, concurseiros, sejam bem-vindos ao RM Cursos. Eu sou o professor Ricardo e irei fazer uma análise do edital direcionando os senhores e as senhoras para o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal para o cargo de combatente, tá? Então nós temos aí mais de 2.100 vagas, né? Obviamente tem caráter de reserva também, e nós iremos direcioná-lo para que vocês possam ter êxito e conseguir conquistar uma destas vagas, ok? Bom, vamos lá. Professor, qual será a banca que irá elaborar esse certame? Banca vai ser o Instituto AOCP, tá? Esse instituto, vale lembrar que ele acabou pegando vários certames para realizar dos cargos de polícia militar de diversos estados, tá? Então, nós iremos direcioná-los para que vocês possam, nos nossos simulados, fazer as questões, né, já se acostumando com o formato que a banca cobra, ok? Vamos seguir, pessoal. Importante isso aqui, para que vocês possam realmente estar antenados em relação a isso. Bom, tabela 2.1, muito importante, tá? Eu estou analisando o edital no Diário Oficial, né, por isso que está nesse formato. Bom, nós temos aqui cargo de soldado, nós temos 504 vagas, tá? E masculino, feminino, 56 vagas, e lógico, foi previsto aqui cotas para negros, tá? 126 masculino e 14 feminino. Então, se você se encaixa aí nessas cotas e quer disputar por isso, você pode também estar aqui no edital. Remuneração, né, importante durante o curso. Durante o curso, o valor a ser recebido, né, a bolsa, é de mais de R$5.000, tá? Mais de R$5.000. E a taxa de inscrição para você participar do certame está aí no valor de R$85. São as informações preliminares desse certame. Bom, no item 2.2 foi previsto também um cadastro de reserva, tá? Foi previsto também cadastro de reserva, girando aí em torno de 1.400 vagas, tá? Distribuído da seguinte forma. Então, cadastro de reserva de 1.400 vagas, distribuído da seguinte forma. Sexo masculino, ampla concorrência, vai ter 1.008 vagas. Sexo feminino, ampla concorrência, 112 vagas. Sexo masculino, negros, 252 vagas. Sexo feminino, negros, 28 vagas, tá? Importante isso aí. Obviamente, como eu disse, você faz parte, entende que você faz jus a disputar por essas cotas, que nós chamamos de cotas raciais, ou, segundo o STF, ações afirmativas, você pode também fazer aí, estar disputando estas vagas. Importante isso para que você possa estar antenado, tá? Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Algumas informações ainda. Após o curso de formação, o salário, né? O salário vai girar em torno aí, detalhe, eu não falei, né? Mas tem aqui uma previsão para de auxílio alimentação no valor de R$850, tá? Auxílio alimentação no valor de R$850, que não está inserido no subsídio. É um auxílio que é dado pelo governo distrital, DF, e muito importante isso também, tá bom? Bom, vamos lá. Agora sim, após o curso de formação, inicialmente a remuneração será de mais de R$6.000. Então, uma remuneração aí bem atrativa, né? Mais de R$6.000, sem contar esse auxílio que ele ainda acaba sendo incorporado. Vamos lá, vamos seguir. Bom, a gente vai focar aqui, pessoal, nas informações realmente que nos interessa e que interessa a você, tá bom? Então, vamos lá. Policial militar na graduação de soldado, do quadro de praças policiais militares, combatente, né? Nós temos aqui algumas atividades que eles têm que desempenhar. Não vou focar muito nisso aqui agora, mas o que eu quero destacar para vocês é os requisitos. Requisitos para que você possa ingressar nesta carreira, tá? Vamos lá, 12 requisitos. Primeiro, nacionalidade brasileira, tá? Obviamente. Conclusão, isso que é importante, na data da convocação para a inclusão na PMDF. Isso aqui é muito importante destacar, esse item 3, vou até marcar ele todo, tá? Vou marcar ele todo porque ele é muito importante. O item 3 fala assim, ó, apresentar na data de convocação para a inclusão na PMDF, diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Pessoal, importante aqui, tá? Nós temos os cursos sequenciais, cursos livres,
Mas a PMDF, ela exige aqui uma diplomação. Então, você precisa ter um diploma. E diploma você tem com os cursos que possuem graduação, né, qualquer área, ou tecnólogo também, que é um curso aí de curta duração e tem valor de graduação, tá? Do contrário, o que disserem está errado. O que eu estou falando para vocês é isso, tá? Então, os cursos livres, que são os cursos sequenciais, não são aceitos para a PMDF. O que são aceitos são os cursos de graduação em qualquer área ou o tecnólogo, que também é equivalente, tá? Então, é importante essa formação. Agora, o mais importante ainda, e aí deixo minha orientação a vocês, professor, eu fiz só o sequencial, mas eu não tenho ainda graduação, faço ou não faço certame? Faz. Por quê? Porque a exigência do diploma de graduação só será cobrada na data da inclusão para curso de formação. Então não é cobrado antes, tudo bem? E nós vamos ver aqui no edital que tem previsões de chamar em vários outros períodos. E tem cadastro de reserva aqui, e nós já sabemos pelo histórico, a PMDF nunca chama todo mundo junto. Ela chama particionado, às vezes leva 2 anos para chamar. Ou seja, é o período que você precisa para fazer a sua graduação, caso seja aprovado, ok? E detalhe, no DEF também você pode pedir aí final de fila, caso você esteja na cabeça, você pode pedir para ir para o cadastro de reserva tranquilamente, tá? Então, o importante, faça o concurso, tá bom? Bom, continuando aqui, vamos seguir. Bom, sobre idade, isso é importante, ter no mínimo 18 anos na data da inclusão na PMDF e no máximo 30 anos, lógico, 30 anos, até a data de inscrição no concurso público. Bom, importante. Vamos lá. Então, o concurso das carreiras policiais, militares, eles têm parâmetros de idade. Aqui na PMDF, ela tem a baliza entre 18 e 30. 18 na data da inclusão. 18 na data da inclusão, né? E, então, peraí, então 17 anos, eu posso fazer o concurso? Pode. Pode sim. Porque, eu tenho 16 anos. Olha, em tese, se você se demorar a chamar, você poderia, porque você tem que ter 18 anos quando te chamarem para o curso de formação, que nós sabemos que não será em 2023, vai começar a ser em 2024. Então, tenho 17 anos aqui em 2023. Posso fazer o concurso da PMDF? Pode, claro, porque você tem que ter 18 anos na data da inclusão no curso de formação. Agora, o limite de idade é 30 anos. Aí, existe um lapso temporal aqui. 30 anos, né, o marco temporal. 30 anos quando? 30 anos até a data da inscrição. Então, se você tem 29 anos ou 30 anos aqui, até a data da inscrição, né, que vai ser realizada, você pode fazer. Após isso, não será mais aceito, ok? Professor, eu posso ir para a justiça para tentar? Pode, é uma escolha sua. Né? O direito, ele está abrangendo todo mundo, agora não é uma garantia, né? Não é garantia. Bom, vamos lá, vamos continuar. Outras informações importantes. Tá, temos também, pessoal, importante que é a questão da altura, tá? Essas carreiras militares exigem altura. Bom, vamos lá. Aqui no item 7, fala assim, ó. Ester descalço, tá? Então não pode estar de tênis, ester descalço e descoberto. A altura mínima de 1,65 m para candidato de sexo masculino. Então você vai chegar lá, descalço, tem que ter a altura mínima de 1,65 m. Eu, por exemplo, tenho 2 metros. Brincadeira, né, pessoal? Não tenho 2 metros, tenho 1,70 m. Mas aqui a exigência é 1,65 m, tá? O nosso cameraman que está gravando aqui, ele deve ter 1,5 m, então a altura dele já não vai dar para entrar. A não ser que ele mude, né? Enfim, vamos lá. Sexo feminino, nós temos aqui a altura de 1,60 m para candidato de sexo feminino. Então, masculino 1,65 m, feminino 1,60 m. Lembrando que isso é descalço, ok? Tá bom? Bom, deixa eu ver mais uma coisa importante aqui que precisa ser falada. Bom, aqui temos a previsão de solicitação de isenção de taxa de inscrição. Então, esses concursos hoje, ele traz aí algumas possibilidades de isenção. Se você é doador de sangue, né? Se você é doador de medula óssea, então você realmente consegue ter uma isenção. Então, se você ou se enquadra nessas isenções, é importante se atentar aí ao período para que você possa solicitar a isenção num período específico aqui, que trata aqui do dia 13/2 até o dia 13/2 das 10 até o dia 13/2 também no horário oficial de Brasília, né? Começa às 9 e finaliza aí às 10 horas, né? Finaliza às 10 horas. Bom, tá, importante isso aqui. Vamos verificar, isso é em relação à isenção, tá? Bom, vamos falar um pouco das inscrições, tá? Em relação às inscrições,
O período para a realização das inscrições será a partir das 9 horas do dia 7/3 e vai até as 12 horas do dia 10/4, tá, pessoal? Eu sei que é algo bem simples, mas muitos candidatos acabam preocupando com tantas outras coisas, estudar, que é o objetivo, né, final, e esquece de fazer sua inscrição. Então lembra que começa dia 7/3, começa em março, né, em março, e vai até 10/4, que vai até ali em abril, tá? É importante você lembrar disso, lembrar que não pode deixar para os últimos dias a inscrição, tá bom? No site da UCP, obviamente. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar aqui um item do edital que traz aqui em relação à sequência daquilo que vai ser cobrado, tá? Bom, nós temos uma redação, obviamente, que é eliminatório e classificatório, teste de aptidão física, teste de avaliação médico-odontológica, avaliação psicológica, sindicância da vida pregressa e investigação social. Lógico que isso aqui vai ser após a prova de conhecimento, tá? Lembrando que a redação aqui ela acaba sendo feita no mesmo dia que é realizado a prova objetiva, tá bom? Objetiva. Todas de caráter, aliás, só a redação que não é de caráter apenas eliminatório, também é classificatório, mas os outros itens são de caráter eliminatório, tá? Totalizando aí o máximo de 100 pontos, que é a pontuação que o candidato pode alcançar na prova, tá? Bom, vamos lá, agora sim, vamos falar um pouco aqui especificamente em relação às disciplinas que serão cobradas aí e tratar dos principais pontos em que você tem que focar para conseguir aí realmente lograr êxito nessa etapa do concurso. Vamos lá, pessoal. O que acontece? Nós temos as fases, né? Fase 1, fase 2, mas importante lembrar vocês aqui que na fase em que tem a prova objetiva, que é a prova de conhecimento, nós temos a divisão de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, tá? Então vamos lá. Nos conhecimentos gerais, nós vamos ter língua portuguesa com 10 questões, valendo 1 ponto cada questão, importante. Língua inglesa, 4 questões, valendo 1 ponto. Professor, cai inglês na prova da Polícia Militar DF, cai. Tá, aí não sou professor de inglês, obviamente, né? Mas a gente tem algumas dicas também, temos simulados para que você possa conseguir alcançar aí o máximo de pontuação também nessa disciplina, tá, da língua inglesa. Então lembra disso, 4 questões. Bom, nós temos também matemática e raciocínio lógico, com 9 questões, tá? 9 questões, também valendo aí 1 ponto, cada questão. Atualidades, essas atualidades aqui, pessoal, vai cair 7 questões, valendo 1 ponto cada uma, e a atualidade, na verdade, ela vai trazer sobre a história e geografia do Distrito Federal, tá? Aquilo que, sua origem, né, transformação, atividade econômica, símbolos, relevo, clima, tá? Histórico, né, cultura, vai trazer cobrando sobre todos esses tópicos aí no quesito a questão de atualidade, tá? Eu digo isso porque às vezes o candidato ou o aluno, né, ele pensa, não, atualidade é a história do Brasil, o que está acontecendo no mundo. Não, não é bem isso. O edital foi bem pontual nesse quesito. Ele trouxe ali, a gente vai ver, ele direcionou aquilo que será cobrado na prova, tá bom? Então, atualidades. Teremos aí legislação aplicada à PMDF com 10 questões, tá, pessoal? Muito importante isso. Na legislação aplicada à PMDF são leis voltadas ali ou direcionadas para a corporação militar. São lei orgânica, vai cair a lei da corporação, né, da lei da Polícia Militar DF e várias outras leis ou decretos direcionados para a Polícia Militar DF. Por isso da importância de você estudar esses tópicos, lembrando que são 10 questões, muitas questões, tá, pessoal? Então, valendo o ponto. E aí, pessoal, nós fechamos o bloco da parte geral, tá? Lembrando que a parte geral terá aí 40 questões especificamente, tá? 40 questões da parte geral. Lembrando que toda a prova são 80 questões. Então, lembrando que vale 1 ponto. Professor, eu posso zerar? Como é que eu posso? Pessoal, língua inglesa e, salvo engano, vou olhar aqui no edital, mas legislação, é isso, né? Língua inglesa e língua portuguesa e legislação não pode zerar, tudo bem? Tá, eu posso zerar inglês? Pode. Eu tô fora? Não. Posso zerar matemática, sim, lógico? Pode. Atualidades? Pode, mas
eu não posso zerar. Zerar que eu falo, pessoal, eu não acertar nenhuma questão de português. Se você errar, eu fiz 70 questões, mas eu errei toda a língua portuguesa, você está eliminado. Eu fiz 75 questões, mas errei todas as questões aqui voltadas para a legislação aplicada para MDF, também está eliminado. Então não pode zerar essas duas disciplinas, ok? Então por isso que é importante você direcionar os seus esforços para que você consiga aí realmente ter um bom desempenho, né, igualitário. Quem passa no concurso não é aquele que sabe uma matéria bem, que às vezes é muito bom na matéria, mas sai aí mediano para mais nas outras disciplinas, ok? Bom, em relação aos conhecimentos específicos, nós temos aí 40 questões também, tá? Valendo um ponto cada uma. Então, totalizando aí 80 questões. Pessoal, faço um parênteses aqui para mostrar a vocês o nosso simulado, tá? Eu vou pedir para o nosso colega trazer aqui, me passar aqui a capa do nosso simulado. Por quê? O simulado ele é muito importante para que você possa estar já estudando ou fazendo questões, não só estudando, mas resolvendo questões já bem pontuais, voltada para aquilo que vai ser cobrado, tá? É importante isso, e às vezes o candidato negligencia essa parte, que faz parte do estudo, você treinar focando nas condições que será ali, as condições da prova, tentar reproduzir ao máximo as condições da prova ou do dia da prova. Então, essa aqui, é lógico, é o nosso simulado, tá? A nossa capa do nosso simulado. Aqui, pessoal, nesse caso, vai ter questões bem direcionadas, da forma que a banca trabalha, tá? Então você vai ter todo esse apoio aqui na RM Curso. Então você vai fazer vários simulados, simulando o dia da sua prova. Então isso vai te dar uma vantagem enorme, né? Eu costumo fazer algumas comparações, mas imagina aquele cara que vai lutar, né? O cara, não sei se vocês gostam de UFC ou sei lá, de luta, mas imagina o cara que vai ter um oponente X, o oponente do cara bate muito de direita, tem um chute muito forte. Aí ele treina com um cara que gosta de jiu-jitsu, que gosta de lutar e leva a luta pro chão. Pô, ele está treinando e está fazendo esforços que não vão ser eficazes, porque se o oponente dele no dia da luta é um cara que bate bem em pé e chuta bem, por que ele está treinando com um cara que gosta de fazer ali a luta no chão? Então perceba que o nosso direcionamento a vocês é trazer ali através dos nossos simulados as condições mais próximas do que vai ser cobrado na prova na prova real, que vai ser a prova ali da Polícia Militar DF, tá? Então, recomendo muito, temos aí logrado êxito, trabalho muito sério e direcionado. Então, fica a dica aí para vocês adquirirem o nosso preparatório, obviamente, e também os nossos simulados, tá? Bom, vamos lá. Em relação aqui, pessoal, a questão do conteúdo programático propriamente dito, né? Do conteúdo programático propriamente dito, tá? Está no item 2 aqui, que vai falar que a prova objetiva será composta de 80 questões. 80 questões, obviamente, com um período bem próximo, né? Que você consiga realmente terminar ela. Lembrando que tem uma redação ainda. Vamos lá. Cada questão da prova objetiva terá 5 alternativas. Então, isso é importante. Nós trabalharemos aí com A, B, C, D e E. Então, múltipla escolha com 5 opções. Obviamente, só tem uma correta, né? Vamos lá, importante. Sendo que cada questão terá apenas uma alternativa correta, como eu havia dito, pontuados conforme a tabela do item 9.1, que já lemos ali, que é um ponto. Tá? Será atribuída a pontuação zero às questões com mais de uma opção. Óbvio que se você marcar no gabarito 2 alternativas, lógico que você acabou anulando a questão. Importante isso aqui, item 4. O candidato, para ser aprovado na prova objetiva, deverá, além de não ser eliminado por outros critérios, estabelecidos no edital, outros critérios, como eu disse, obter no mínimo 60% da pontuação máxima possível da prova objetiva, ou 48 pontos. Então, lembrando, pessoal, que existe uma barreira limite aqui que já vai eliminar alguns candidatos. Quem não conseguir no mínimo 60% da pontuação, ou 48 pontos, ele já vai estar eliminado. Então, existe essa barreira aqui. Professor, eu fiz 48 pontos, 60%, já estou aprovado? Olha, você não foi eliminado. Agora, para saber se você vai estar dentro de uma das vagas, aí temos que ver quem fazer uma média da pontuação máxima dos candidatos. Mas lembre-se que menos que isso, menos que 60% ou 48 pontos já está eliminado. Então, é importante você conseguir pontuar e pontuar bem em todas as disciplinas que será cobrado, tá? Não obtiver pontuação igual a 0 nas áreas de conhecimento de língua portuguesa e legislação aplicada, como eu disse a vocês, né, lá atrás. Não pode zerar, você pode tirar 70 pontos ou 70 questões.
que é um ponto, então vai dar uma mesma. Você não pode zerar a língua portuguesa e não pode zerar legislação aplicada. Se você zerou, você está fora. Então, muito importante em relação a isso, tá? Lembrando que essas nós teremos muitos simulados em relação a isso. Vamos lá, vamos seguir. Bom, para realizar a prova, tem algumas condições aqui. O item 10 das condições de redação da prova. A prova objetiva de redação será aplicada na cidade de Brasília, então é importante, Brasília, DF, podendo ser aplicada também em outras regiões administrativas do DF, caso o número do inscritos exceda a capacidade de alocação. Então, em regra, em tese, vai ser aplicada a prova toda lá em Brasília. Agora, existe uma possibilidade de aplicar nas regiões administrativas do Distrito Federal, mas por enquanto Brasília. Vamos lá. As provas objetivas serão aplicadas na data provável de 21 de maio de 2023, no período da tarde. Opa, então peraí, a prova vai ser aplicada, a prova de conhecimento, 21 de maio de 2023, no caso desse ano, no período da tarde, tá? Então isso é importante para a questão de deslocamento, né? Essas questões aí, que às vezes você não está no DF, vai ter que deslocar de uma cidade para outra, de um estado para o outro, então fica aí essa informação, tá? Vamos ver quais são outros pontos interessantes. Bom, aqui vai falar sobre questões de documento, tem que levar, então isso é bem tranquilo, tá? Tem que levar sua documentação com foto e tudo mais, até porque você tem que provar que você é você mesmo, tá? Não pode haver burla aí no sistema. Vamos lá. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Esse ponto aqui é importante em relação à questão da prova de redação. A prova de redação será realizada para todos os cargos juntamente com a prova objetiva. Lembra que vai ser na mesma data, tá? Somente será corrigida a prova discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 9.4 e estiver classificado na prova objetiva até o limite disposto na tabela 12.1. O que está dizendo aqui na redação nesse ponto da redação, que a redação vai ser aplicada no mesmo dia da prova objetiva. Agora, nem todas as redações serão corrigidas, porque aqueles que fizeram menos de 60% da prova, 48 pontos, já não vai ter corrigido. E aqueles que conseguiram esse patamar, eles vão para o item 12.1. E esse item 12.1, ele nos fala a seguinte questão, em relação aos cargos. Cargo, no caso de masculino. Classificação para correção da redação, ampla concorrência. Serão 3.780 pessoas ou candidatos que terão suas redações corrigidas do sexo masculino, ampla concorrência, tá? Então, 3.780, muita gente, tá? Muita gente aí, às vezes você está empatado ali na prova objetiva, então, na redação é hora do desempate, por isso é importante dar ênfase. Em relação às cotas, né, em relação aos negros, teremos aí 945 questões, no caso masculino, questões não, né, 945 candidatos que terão as suas redações corrigidas, tá? E no caso do sexo feminino, teremos 420 candidatas do sexo feminino, ampla concorrência, que terão a redação corrigida, e no caso do candidato das cotas raciais aqui, do sexo feminino, teremos 105 candidatos que terão a sua redação corrigida, ok? Vamos seguir. Bom, a prova de redação será elaborada a partir de um tema proposto baseado em um ou mais textos ou fragmento de texto. Ou seja, eles vão dar um tema e vão te dar uma orientação. Texto, fragmento de texto, por exemplo, estou dando exemplo, pessoal, não é que vai cair. Crimes contra o sistema, crimes cibernéticos, né? Crimes aí da internet, estão avançando cada dia no país. Aí lá na imagem te dá um textinho falando, a imagem lá de uma pessoa com cartão de crédito sendo clonado, de uma pessoa que teve um Pix feito contra a sua vontade. Então, esses textos serão textos direcionadores, ok? Bom, o candidato adotará uma linha de abordagem utilizando tipologia textual, dissertação. Então, aqui, eles vão pedir que você adote uma dissertação. O seu texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual. Então, ele está dizendo para você aqui, cara, que você vai ter que se virar. Você vai ter que mostrar conhecimento sobre aquele tópico que foi proposto, tá? Falando do que você acredita, falando ali das suas crenças, conhecimento de mundo que você tem, por isso que é muito importante esse tipo de redação, tá? Bom, a prova de redação
de caráter eliminatório e classificatório terá pontuação de 20 pontos, tá? Importante isso aqui. Então, a redação ela vale 20 pontos. E o candidato deverá obter 10 pontos ou mais do total da pontuação prevista na prova, para não ser eliminado do concurso público. Pessoal, muito importante isso aqui, tá? A redação ela vale 20 pontos. Então, para você não ser eliminado, tem que estar metade dela, 10 pontos. Abaixo disso, você já está eliminado. Então, muito importante, muito cuidado aqui na prova da redação. Não adianta só fazer uma boa prova objetiva, tem que fazer os dois, ok? Os dois. Vamos seguir. Tá, aqui a redação nos pontos em que elas serão avaliadas, tá? O edital já trouxe aí os aspectos, os itens que serão avaliados a redação dos candidatos. Atendimento e desenvolvimento do tema, pontuação máxima 4. Coesão referencial e sequencial, intra e entre parágrafo, coerência, progressão, articulação, não contradição. Então, às vezes o candidato começa falando sobre um ponto de forma positiva, depois ele desfaz tudo que ele falou, então ele entrou em contradição. São questões que serão avaliadas. Atendimento à estrutura textual proposta, informatividade e argumentação, tem que ter conhecimento para falar disso. Modalidade gramatical, pontuação, grafia, inclusive legibilidade, tá, pessoal? A banca trouxe até aqui um destaque, inclusive legibilidade aqui no tocante à questão gramatical, tá? Então tem que esforçar para fazer uma redação legível, tá? Não precisa ser a letra bonita, mas tem que ser legível, tem que entender. Quem está lendo tem que entender. Lembrando que não é você que vai ler a redação, são outros que irão ler, tá? E total máximo da redação, como havíamos dito, 20 pontos. Lembrando que aqui você tem que fazer no mínimo 10 pontos, tá? Isso é muito relevante. Bom, vamos ver se tem mais alguns pontos aqui. Vamos lá. Teste de aptidão física, né? O nosso famoso TAF. Teste de aptidão física, ou TAF. Esses concursos policiais sempre tem. Então é importante você também estar preparado para isso. O teste de aptidão física é realizado para todos os cargos, lógico, só para quem for convocado, tá? Vamos ver, e também, detalhe, é só de caráter eliminatório, ou seja, não vai mudar a nota em si. Vamos verificar aqui no que consiste o teste. Vamos lá. Bom, em relação a isso, temos teste na barra, ou seja, tracionar a barra, flexão abdominal, corrida de 12 minutos e natação nesta ordem. Então, serão realizados nesta ordem. Teste na barra, flexão abdominal e corrida de 12 minutos e natação. Teste barra, flexão abdominal, corrida e natação, que será realizado nesta ordem, tá? Vamos lá. Importante. O teste de aptidão física será realizado em 2 dias, sendo realizado no primeiro dia os testes de barra e flexão abdominal e corrida, e no segundo dia o teste de natação. Então é importante seguir para que você fique antenado. Geralmente é diferente em alguns certames, mas na PMDF vai falar que vão dividir os testes de aptidão física em 2 dias. Primeiro dia teremos barra, flexão abdominal e corrida, e no segundo dia apenas a natação, ok? Vamos lá ver no que consiste cada um dos itens. Teste dinâmico em barra somente do sexo masculino, tá? Então, essa questão de tracionar a barra só do sexo masculino. Aqui vem dizendo do quantitativo mínimo, vamos pegar aqui. Bom, vamos lá, vamos só pegar os pontos aqui principais, tá, pessoal? Para que vocês possam... Bom, vamos lá. Isso que é importante. A performance mínima a ser atingida é de 8 repetições. Olha, muito importante isso, tá? Então, o que acontece? Se o candidato sexo masculino não conseguir fazer no mínimo 8 repetições... ele não vai pontuar naquele exercício, tá, pessoal? Isso é muito importante porque um patamar aí bem alto. Será concedida uma segunda tentativa aos candidatos que não obtiverem o desempenho mínimo na primeira tentativa, após um tempo ou igual ou superior a 5 minutos de realização da tentativa inicial. Então, o que ele está dizendo aqui é que vai ter duas tentativas. Uma, se ele não conseguir, vai ter direito a mais uma tentativa, tá? Agora, é óbvio que se você não conseguir na primeira, vai ficar muito mais difícil na segunda. Bom, será considerado inapto neste
teste de barra fixa, candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida no item 13.4.6. Deixa eu só pular para esse item aqui, que aí a gente já... 13.4.6, deixa eu pegar ele aqui. Tá, que é esse item aqui, tá, pessoal, que eu já tinha falado. 8 repetições, tá? Chama a atenção dos candidatos de sexo masculino, porque são um percentual bastante alto, né? Geralmente eles falam 3 repetições no mínimo, aqui estão cobrando 8, né? Então eu acredito que esse ponto aqui vai reprovar muita gente aí desavisada, tá? Vamos lá, vamos seguir. Teste estático de barra para candidato de sexo feminino. Bom, para candidato de sexo feminino vai ficar segurando na barra ali, ou seja, parada, né, fixa. Vamos ver aqui quais são os requisitos. Vamos lá. A performance mínima a ser atingida é de igual a 20 segundos de suspensão, devendo a candidata permanecer na posição até expirar o tempo exigido, tá? Será concedida uma segunda tentativa se os candidatos não conseguirem esse tempo após 5 minutos. Será considerada inapta no teste de barra a candidata que não obtiver performance mínima estabelecida no item 3.5, que é ali os 20 segundos, tá, pessoal? Então, bem tranquilo em relação a isso para as mulheres. Vamos seguir aqui. Teste de flexão abdominal, tipo remador, tá? Isso que é importante. Flexão abdominal, tipo remador para ambos os sexos. Bom, posição inicial, e aí, uma vez autorizado, ele começa ali a fazer ou a realizar o exercício. Vamos lá, para homens, que é o que nos interessa, no primeiro momento, a performance mínima atingida é de 41 repetições, tá? 41 repetições. E para a mulher, a performance mínima atingida mínima é de 35 repetições. Lembrando, pessoal, obviamente, que nós temos um tempo para isso. Vamos lá para a questão do corrida, tá? De ambos os sexos. Vamos lá. O teste de corrida tem a duração de 12 minutos, será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. Bom, vamos lá. Para homens, performance mínima 2.600 metros percorrido em 12 minutos. Para homens, para mulheres, teremos aí 2.100 metros performance mínima em 12 minutos, tá? Pessoal, é importante isso aqui, o edital trouxe um pouquinho mais elevado, geralmente são 1.900 metros para mulheres, para homem 2.100, ele trouxe bem alto, tá? 2.600 e 2.600 para homens e 2.100 para mulheres, então ficar atento em relação a isso. E para fechar aqui, temos o teste de natação de ambos os sexos. Vamos lá, o teste de natação consistirá na comando da posição, poderá posicionar o pé fora da piscina ou dentro da piscina, junto à borda conforme a orientação da banca avaliadora. No comando da banca, emitido por sinal sonoro, o candidato poderá saltar na piscina ou sair da borda e nadar 50 metros em nado estilo livre. Então, peraí, temos 50 metros em estilo livre. No caso de piscina de extensão, vai ter que ir e voltar, né? Para poder bater os 50 metros. Vamos seguir mais um pouquinho. Bom, algumas proibições, não pode impulsionar, né? Não pode ir para a borda da piscina, pegar impulso. Para homens, que nos interessa, né? Para homens também aqui. A performance atingida é 50 metros percorridos em até 1 minuto, tá, pessoal? É importante isso aqui, tá? Então, nós temos prazo aqui para cumprir a natação. 50 metros em até 1 minuto. Passou de 1 minuto, o candidato vai estar reprovado, tá? Então, a natação aqui bem puxada. Já vi alguns candidatos reprovarem nessa etapa. Então, é importante aí, 50 metros em 1 minuto, tá? Em até 1 minuto. Para mulheres, 50 metros em até 1 minuto e 10 segundos. Também a mesma metragem, só com 10 segundos a mais, tá? Então é importante isso aqui para vocês estarem atentos também, tá? Então natação bem puxada aqui, lembrando que não vai ser no mesmo dia dos demais testes físicos, vai ser 2 dias, né? Bom, vamos ver se faltou algum ponto aqui importante. Lembrando que na natação não vai ter
a segunda opção, tá? Natação, o candidato não vai ter uma segunda chance, é só uma. Foi ou não foi, ok? Beleza. Bom, pessoal, importante aqui, e isso eu preciso dizer para vocês. Aqui o item 11. Será considerado inapto no teste de aptidão física, consequentemente eliminado, o candidato que reprovar em qualquer um dos itens avaliativos. Então, se você tirou 10, né, não tem a pontuação 10, mas se você foi muito bem na barra, muito bem na abdominal, muito bem na questão da corrida, mas não conseguiu cumprir o tempo previsto na natação, você está eliminado. Então tem que sair bem, tirando o mínimo em todos os itens avaliativos do exercício físico, tá, pessoal? Muito importante isso também no que está previsto aqui no edital. Bom, vamos ver aqui. Bom, em relação à questão psicológica, é um teste psicológico, bem tranquilo também. Depois a gente vai abordar isso mais à frente. Eu só quero bater aqui, pessoal, com vocês um último item antes de nós fecharmos aqui nossa análise, que é em questão a conteúdo programático, tá? Conteúdo programático dos conhecimentos gerais, tá? Conteúdo programático dos conhecimentos gerais, lembrando que dos quantitativos de questões que serão cobradas. Bom, como eu disse a vocês lá atrás, língua portuguesa, compreensão e intelecção de texto, tipologia textual, ortografia, acentuação gráfica, emprego do sinal indicativo de crase, formação de classe de palavras, síntese da oração, sintaxe da oração e do período, pontuação, concordância nominal verbal, colocação pronominal, regência nominal verbal, equivalência, transformação de estruturas, paralelismo sintático, relações de sinônimo e antônima, correspondência oficial. Isso é aquilo que vai ser cobrado na língua portuguesa. Bom, em relação à língua inglesa, temos aí também alguns itens. Compreensão de texto escrito em língua inglesa, itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos, pronomes pessoais, oblíquos, demonstrativos, possessivos, reflexivos, artigos, substantivos, tá? Então, são isso aí. E mais alguns itens que serão cobrados também, advérbios e também verbos modais, verbos, né? Bom, beleza. Prefixo, sufixo, tá? Bom, em relação à língua inglesa, lembrando que são 4 questões que serão cobradas. Matemática e raciocínio lógico, né? Teremos aí 10 questões. Estrutura lógica, proposições simples, compostas, conectivos, equivalências lógicas, implicações lógicas e estruturas lógicas entre pessoas, lugares, objetivos, tá? Lugares, objetos, eventos fictícios, lógica de argumentação, analogias, inferências. Então, bem completo aqui no que vai ser cobrado. Bom, depois nós temos atualidades, tá? Atualidades, como eu havia dito a vocês, que será cobrada a realidade étnica, social, histórica, geografia, cultura, política, econômica do DF e da região integrada do desenvolvimento do Distrito Federal. É a chamada RID, né? RID, muito importante isso aí, que são cidades que se reúnem, né? Reúnem através da lei para poder administrá-lo de forma mais, com maior ênfase, com maior também aproveitamento, tá? Bom, legislação aplicável à Polícia Militar do DF, tá? Lembrando que essa também é um tópico que não pode zerar, tá? No edital. Lei orgânica do DF, lei que dispõe sobre a Polícia Militar, aqui vai falar sobre questões de estrutura hierárquica, disciplina, vai falar sobre os valores do policial militar, sobre a ética policial militar, sobre as divisões da Polícia Militar do DF. Então, são tópicos aí bem interessantes que serão cobrados e abordados na prova, tá? Bom, legislação, depois temos aqui conhecimentos específicos, tá? Onde vai ser cobrado direito constitucional e direitos humanos. Aí vai cobrar questões de poder constituinte originário, né? Poder constituinte decorrente, princípios fundamentais, direitos e deveres individuais, coletivos, direitos sociais, sobre a organização política e administrativa da União, do Estado, né? DF, sobre intervenção, poder judiciário, são questões aí bem interessantes. Também algumas questões de direitos humanos, por exemplo, Convenção dos Direitos Humanos, Convenção contra a Tortura e outros tratamentos de penas cruéis, tá? Conselho Nacional de Direitos Humanos, então, Sistema Interamericano de Direitos Humanos, então, vai cobrar algumas questões também de direitos humanos. Vamos lá, noções de direito administrativo, tá? Noções de direito administrativo. Então, vai cobrar regime jurídico administrativo, vai cobrar questões ali voltadas para poderes administrativos,
lei de improbidade administrativa, lei de licitações, do processo administrativo. Então, bem interessante aqui, alguns tópicos, poderes, né, poder disciplinar, poder hierárquico, bem interessante também nesse quesito, tá? Aí nós temos também noções de direito penal, tá? Vai ser cobrado também. Então, princípios aplicáveis ao direito penal, vai cobrar crimes contra a pessoa, crimes contra a vida, né? Vamos falar do homicídio, do roubo e também de algumas legislações extravagantes, tá? Crimes hediondos, tortura, estatuto de desarmamento, bem interessante também, principalmente nas questões aí jurisprudenciais que podem cair na prova, tá, pessoal? Isso é muito importante. Bom, depois nós temos aí o direito processual penal, onde será cobrada noções introdutórias, princípios dos sistemas processuais, lei processual penal no tempo, teoria geral das provas, meio de provas, liberdade provisória, né? Vamos falar sobre prisão temporária, prisão preventiva, lei de interceptação telefônica, juizados especiais criminais, Maria da Penha, né? Lei de organização criminosa, então bem interessante também. Depois vamos pegar aí noções de direito penal militar, tá? Até porque é um concurso militar. Então vai ser cobrado a aplicação da lei penal militar, crime, imputabilidade penal, concurso de agentes, crimes militares em tempo de paz, crimes propriamente militares, bem interessante também. Depois nós temos noções de direito processual penal militar, né, o CPPM, onde vai cobrar aí processo penal militar, vai cobrar sobre inquérito policial militar, né, vai cobrar aí sobre polícia judiciária militar, são temas bem interessantes. E, por fim, teremos aí a criminologia, tá, matéria bem interessante. Lembrando aqui, pessoal, eu não falei, mas não tem a quantidade de questões específicas, o edital não trouxe a quantidade de questões por cada disciplina na parte específica, mas a gente acredita aí que vai estar em torno de 7 a 6 questões por disciplina na parte específica, tá bom? Então, a criminologia vai ser cobrado conceito, características, objeto da criminologia, escola clássica, vai falar de Lombroso, vai falar da escola positivista, no caso Lombroso, né, escola clássica, César e Bonesana, vamos falar da escola interacionista, vai ser cobrado aí também escola sociológica, teoria do consenso, teoria do conflito, tá? Etiquetamento, tá? Então nós iremos estudar isso aí bem a fundo, tá? Pessoal, basicamente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante que eu queria falar para vocês. Hoje tem as doenças. Tá. Que é o quadro da programação, tá? Da programação do certame. Aplicação da prova, como eu disse a vocês, dia 21/5. Aplicação da prova, dia 21/5, tá? 2023. E interessante aqui, pessoal, que nós temos aqui, por exemplo, todo o certame, ele vai finalizar no dia 11/1/2024, tá? Então perceba aqui que, muito embora eu até pulei todas as outras fases, mas lembra aqui que depois da prova objetiva tem todas as demais fases, parte física e tudo mais, mas o certame só finaliza em 11/1/2024. Mas não quer dizer que vai chamar nessa data, né? A gente não sabe quando irá chamar. Mas o mais importante disso é você estar aprovado e esperando só ser chamado para tomar posse e entrar em exercício, tá? Por isso que eu falei que aqueles que ainda não concluíram um curso superior, graduação, procurem fazer, mas acima de tudo, façam a prova, porque é importante isso. Bom, pessoal, então finalizo aqui nossa análise. Bom, nós teremos aqui todo o aparato voltado para a sua aprovação. Nossos professores levam muito a sério isso, tá? Eu particularmente levo muito a sério essa questão de dedicação, essa questão de você abdicar de tempo para poder realizar um sonho que é a tão sonhado sonho de, né, vestir uma farda, principalmente nas carreiras militares, a qual também integro. Então isso é vocação, e vocação é algo que não se encontra por aí. Então, se você acredita que você gosta, que você quer trabalhar nessa área, que você tem vontade, então venha para cá, ajude, né, a esse sonho seu virar realidade. Lembrando que nós estamos aqui para facilitar, sermos agentes facilitadores da sua aprovação, tá? Então é isso, nós teremos nossos simulados, lembre-se disso, tá? E procure estar sempre próximo de pessoas que você queira seguir o exemplo, são as carreiras militares. Então, se você quer ser policial, militar, você tem que estudar com quem já passou, com quem já sabe o caminho das pedras, tá? Então, um grande abraço, aguardo vocês e vamos para cima aí conquistar essa aprovação.